No obscuro mundo de Jeffrey Epstein, um bilionário nascido em Nova York, uma história de luxo, influência e perversidade se desenrola. Fundador de um império financeiro, Epstein ganhou notoriedade ao se associar a figuras proeminentes, como por exemplo Les Wexner, o magnata por trás da Victoria's Secret. Suas festas eram um palco de encontros com políticos e celebridades, onde a fachada de glamour escondia segredos sombrios. A trama ganha um elemento sinistro com a entrada de Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica, e o surgimento de desejos sádicos compartilhados. Relatos de abusos começam a surgir em 1996, quando Epstein contrata a pintora Maria Farmer para criar obras que capturam adolescentes em momentos íntimos. O horror se aprofunda quando uma jovem chamada Anne é atraída para uma fazenda isolada, tornando-se vítima de abusos brutais, tanto pelas mãos de Epstein quanto de Maxwell. A história se desdobra na aquisição da ilha Little St. James, transformada por Epstein em um paraíso particular para seus hediondos desejos. O FBI entra em cena em 2005, revelando um esquema de abuso sexual sistemático. Epstein é preso, mas sua pena é surpreendentemente leve. A ilha, um cenário de crimes indescritíveis, é testemunha de festas obscenas frequentadas por figuras como Bill Clinton e o príncipe Andrew. A narrativa atinge seu ápice com a exposição pública dos crimes em 2019 e a subsequente prisão de Epstein. Contudo, sua morte, oficialmente um suicídio, levanta suspeitas de conspiração. Ghislaine Maxwell, sua cúmplice, é condenada a 20 anos de prisão. Em janeiro de 2024 deste ano, uma lista com mais de 150 nomes ligados ao caso é revelada, implicando figuras notáveis como o príncipe Andrew, Bill Clinton, Steve Hawking e Leonardo DiCaprio. A saga de Epstein continua ecoando, com as vítimas buscando justiça e revelações adicionais lançando luz sobre os poderosos envolvidos. O mistério que envolve esse caso de tráfico sexual de menores permanece, instigando a busca por verdade e responsabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, meu nome é Daniel. Bom, antes de continuarmos o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso ainda não fosse inscrito, deixasse o seu like, comentário e, se possível, compartilhar este vídeo com seus amigos. Mas o mais importante é a sua interação. Não adianta você se inscrever, você ativar as notificações, ser membro do canal se você não participa do vídeo. É isso que o YouTube quer, que você interaja. Então você tem que deixar um like o mais rápido possível, tem que deixar algum comentário, porque mesmo com as notificações ligadas, mesmo você sendo inscrito, se você não interagir, eu já venho dizendo isso há muito tempo, o YouTube não entrega os meus vídeos. Eu dei uma pausa nos últimos meses, vocês devem ter visto aí que o último vídeo foi postado há mais ou menos um mês. Mas, na verdade, eu parei de produzir completamente para o Paralelo Metafórico há 3 meses. Os vídeos que eu vinha postando esporadicamente eram o que a gente chama de gaveta, o que já estava gravado para caso acontecesse uma eventualidade. Tá, e aconteceu. Bom, tá difícil. Eu nem sei mais como falar, como explicar. Eu já fiz um vídeo fazendo um teste e esse teste ele se provou verdadeiro. Eu vou deixar aqui linkado no card e na descrição para vocês verem como foi esse teste. Postei o mesmo vídeo em 3 canais diferentes, com 3 e-mails diferentes, todos evoluíram bem, todos foram show, menos o Paralelo Metafórico. Então existe alguma coisa de errado nesse canal, eu não sei o que é, não quero mais descobrir. A culpa é sempre do criador, você vai procurar as diretrizes da comunidade, você vai procurar orientação. Eu até paguei uma mentoria e a culpa é minha. Enfim, o YouTube é santificado, né? Santificado. É isso. Bom, dito isso,
Então se inscreva no canal, deixe seu like, interaja. E é isso, me siga nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é o @daniel.db, @daniel.db, e o Paralelo Metafórico é o @Paralelo Metafórico, todas as redes sociais. Vamos lá tentar encarar esse YouTube de frente mais uma vez. Eu acho que já deve ter uns 20 anos que eu não chego aos 200 mil, mas um dia vai. Eu faço isso por hobby, se tornou minha fonte de renda, hoje não é mais. Mesmo assim, não vou abandonar, porque eu tenho um apego emocional muito grande para esse canal e adoro a companhia de vocês, né, nos comentários. É isso, vamos ao vídeo de hoje. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953 em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1981, criou seu próprio fundo financeiro para gerenciar patrimônios bilionários, e seu primeiro cliente foi Les Wexner, o dono da Victoria's Secret. Ele promovia festas com muitos famosos e políticos americanos. Com o tempo, conheceu Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica, filha de um milionário que possuía diploma da Universidade de Oxford. Ambos tinham algo em comum: desejos sádicos, e entraram em um relacionamento amoroso. Jeffrey era extremamente rico e andava com pessoas famosas, como o príncipe Andrew e alguns políticos. Donald Trump, em um jornal, chegou a dizer: "Eu conheço Jeffrey há 15 anos. É um cara incrível. Ele gosta de muitas mulheres bonitas, tanto quanto eu, e muitas delas do lado mais jovem." Relatos de abusos começaram em 1996, quando Jeffrey contratou uma pintora chamada Maria Farmer para fazer quadros para ele, de adolescentes em momentos íntimos. Inicialmente, ele não pedia nada sexual nos quadros. Jeffrey pedia para que Maria tirasse fotos e transformasse em pinturas. E, inocentemente, achando que era apenas trabalho, ela usava foto das suas próprias irmãs nuas e pintava em forma de arte. Uma delas tinha apenas 12 anos na época. Certo dia, Jeffrey perguntou sobre as irmãs de Maria, e ela falou sobre Anne, que tinha 16 anos, era muito inteligente e possuía um grande sonho de fazer faculdade. Jeffrey disse que poderia ajudá-la. Ele sugeriu que Anne fizesse uma viagem para Tailândia e Vietnã para poder ampliar o seu currículo. A garota topou animada, mas antes era necessário que ela fosse a uma fazenda que ele tinha em Stanley, no Novo México. Chegando lá, tinha apenas Jeffrey e sua namorada, Ghislaine Maxwell. Maxwell sugeriu que Anne fizesse uma massagem profissional, apenas as duas, pedindo para a menina tirar toda a roupa e ficar totalmente nua. De início parecia normal, se é que podemos chamar isso de normal, até ela pedir para a garota virar de barriga para cima, puxar os lençóis e mostrar os seios. Ela tocava nos seios de Anne de uma forma erótica. Com vergonha e constrangida, a menina não disse nada, mas se sentia observada por outra pessoa, como se alguém estivesse assistindo toda a situação. No dia seguinte, Jeffrey entrou no quarto em que Anne estava e disse que queria dormir de conchinha com ela. Ele deitou e começou a tocar no corpo da menina. Ela ficou totalmente em choque e não disse nada. Decidiu então se manter calada por medo. Anne não foi a única. Sua irmã Maria também foi uma das vítimas. Certa noite, Jeffrey convidou Maria para a casa dele, onde também estava a sua namorada. Eles começaram a tocar em Maria e, em choque, a mulher começou a chorar. Ghislaine apenas dizia que ficaria tudo bem, mas prosseguiu com os abusos. Na manhã seguinte, após o crime, Maria decidiu denunciar o casal, mas a polícia não deu importância. Maria e suas irmãs tentaram publicar o ocorrido em jornais, mas Jeffrey sempre ameaçava os jornalistas de morte. Este é apenas um dos inúmeros relatos de abuso que ele cometeu. Em 1998, Jeffrey comprou a ilha Little St. John's. O lugar passou por extensas reformas para ficar do jeito que ele queria, com grandes mansões e diversos bangalôs. A ilha possuía 70 funcionários que tinham que ficar 24 horas disponíveis para ajudar com manutenção e limpeza.
Em 2005, os crimes começaram a vir à tona. Jeffrey havia sido acusado de abusar sexualmente de um adolescente, cujos pais relataram que ela havia sido estuprada por ele na casa dele. Em sua defesa, Jeffrey apenas disse que não sabia a idade dela, pensou que ela fosse de maior. O FBI entrou no caso e após isso foi descoberto que Jeffrey chamava meninas para fazer massagens nele e as que eram consideradas bonitas eram abusadas. Foi identificado 36 vítimas de abuso, muitas sendo de menores. Ele foi preso e cumpriu 18 meses de prisão, 13 deles em regime semiaberto. Bom, na ilha Little St. James, fotos mostravam chalés, casas de praia, piscinas, edifícios, heliporto, quadra de tênis, um tipo de lagoa cercada de várias cabanas, todas conectadas por estradas arborizadas, onde carrinhos de golfe transportavam convidados de um lugar para o outro. Jeffrey visitava Little St. James 2 ou 3 vezes por mês e passava diversos dias por lá. 2 funcionários que trabalhavam na pista de pouso local testemunharam Jeffrey embarcando em seu avião particular em múltiplas ocasiões na companhia de meninas que pareciam ser menores de 18 anos. Haviam sempre garotas na ilha, muitas delas jovens entre 14 e 17 anos, que eram vistas constantemente nos braços de Jeffrey ou de seus muitos convidados famosos. Ghislaine Maxwell, além de aliciar menores para levá-las até a ilha, também participava dos abusos sexuais. O ex-presidente Bill Clinton foi apontado como um dos nomes que estavam próximos a Jeffrey. Virginia Robert Giuffre, uma das vítimas, acusou ele de ter ido à ilha. Ela relatou que Bill, Maxwell e Jeffrey estavam acompanhados por garotas menores de idade. Virginia Robert tinha apenas 16 anos quando foi levada por Jeffrey até a Inglaterra e conheceu o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, e ele foi acusado de tê-la estuprado. Andrew negou, mesmo depois que uma foto dele abraçado com a vítima ter sido divulgada pela imprensa. A ilha por inteira era vigiada o tempo todo. Era impossível fugir do local. Sarah Hamson é o nome de mais uma das vítimas, que também foi recrutada pelo próprio Jeffrey e abusada por ele dentro da ilha. Jeffrey era sádico. Sarah relatou que a dor que ela sentia durante os abusos era tanta que tentou fugir, mas não conseguia, pois sempre a pegavam. Ela só conseguiu se livrar depois de 8 meses. Os diversos abusos só acabaram em julho de 2019, quando Jeffrey Epstein foi detido e enfrentou acusações de exploração sexual de menores em Nova York. No mês seguinte, enquanto aguardava o processo em uma prisão federal de Manhattan, ele foi encontrado sem vida em sua cela. A morte foi oficialmente atribuída a um suicídio, embora tenham surgido teorias conspiratórias. Após o falecimento dele, muitas vítimas persistiram na busca por justiça, o que resultou em investigações adicionais sobre seus cúmplices e na venda de sua ilha em Little St. James. Ghislaine Maxwell, namorada de Jeffrey, foi condenada a 20 anos de prisão por tráfico sexual, pela comprovação de que ela havia recrutado e aliciado pelo menos 4 adolescentes para o namorado, entre 1994 e 2004. Este ano, em janeiro de 2024, uma lista com mais de 150 nomes que estiveram ligados ao caso foi exposta pela Justiça. Famosos de destaque como o príncipe Andrew, Bill Clinton, Steve Hawking e até Leonardo DiCaprio foram incluídos nesses registros como participantes de orgias. Neste mergulho angustiante na história de Jeffrey Epstein e sua ilha de horrores, somos confrontados com as profundezas sombrias do poder, da exploração e da impunidade. A saga de Epstein não é apenas um relato de um indivíduo vil, mas um espelho refletindo as falhas de nosso sistema, as cicatrizes em nossas instituições e a vulnerabilidade de nossos mais frágeis. A busca por justiça continua, mesmo após a morte de Epstein. As vítimas persistem, definhando um sistema que muitas vezes parece favorecer os poderosos. A condenação de Ghislaine Maxwell é um sinal de esperança, mas também um lembrete de que ainda há muito trabalho a ser feito
para erradicar esse tipo de impunidade. Então, eu convido você, espectador do Paralelo Metafórico, a se unir a mim nessa jornada por verdades ocultas e justiça. Inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais, no @danielbruno.db e no @paralelo metafórico. E, se possível, contribua para o nosso trabalho, pois cada apoio fortalece a nossa missão de trazer à luz histórias que precisam ser contadas. A verdade sobre Jeffrey Epstein é um chamado para mudança, um lembrete de que, como sociedade, devemos ser incansáveis na defesa dos mais vulneráveis e na responsabilização daqueles que abusam de seu poder. Essa história pode ter chegado a uma conclusão, mas as lições que dela extraímos moldarão nosso futuro. Eu agradeço por sua atenção, sua participação e sua busca pela verdade. Juntos continuaremos, se tudo der certo, a explorar os recantos mais sombrios do mundo, buscando a luz da justiça, como disse. Até o próximo mergulho no canal Paralelo Metafórico.